A adolescência é um período de grandes modificações no corpo de todo ser humano, e isso não poderia ser diferente com a nossa pele. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre as alterações cutâneas da puberdade. Para a gente entender esse tema, é importante a gente entender o que é propriamente a puberdade. Puberdade, ou o período da adolescência, do estirão do crescimento, é a fase da vida em que todos nós passamos de uma fase de criança para uma fase reprodutiva, ou seja, que nós nos tornamos aptos a conceber um outro ser humano, em que as mulheres passam a produzir e ciclar com os seus óvulos e os meninos passam a produzir espermatozoides. E para que isso aconteça, é necessário que ocorra um grande boom, uma grande produção de hormônios, que nós chamamos de hormônios sexuais, sendo que no homem esse principal hormônio é a testosterona e nas mulheres é o estrógeno e a progesterona. Esses hormônios eles estimulam uma série de sistemas, sistema reprodutivo, pele, crescimento, e junto com todas essas alterações, a nossa pele acompanha e passa a sofrer algumas modificações que transformam todos nós com aquela carinha de criança para uma cara de adolescente, posteriormente aquele rosto e as características do adulto. Na pele especificamente, o que é que esses hormônios sexuais eles provocam? Em primeiro lugar, acne. Todo mundo sabe, isso é uma coisa super sabida, não é o foco do nosso vídeo de hoje. Nós já conversamos aqui no canal sobre acne, vale a pena uma revisão aí nesse vídeo. Mas basicamente, só para a gente pincelar por cima, a glândula sebácea, que é aquela glândula que produz oleosidade, ela passa a ficar um pouco mais ativa, produz mais oleosidade, a nossa pele fica mais oleosa, cheia de cravinhos, o couro cabeludo fica mais oleoso. Nós temos, por ação desses hormônios sexuais, um estímulo de alguns folículos, que são as raízes dos pelos. Em alguns locais específicos da pele isso acontece com maior intensidade, como por exemplo, região genital, axilas, nos homens principalmente, na região anterior do tórax, área da barba, região do abdômen, que são todas aquelas características de pilificação que diferem os gêneros masculino e feminino. Uma outra característica importante na adolescência é que devido ao estirão do crescimento, muitas vezes esse crescimento acontece de uma maneira tão rápida que a nossa pele não consegue acompanhar com a sua característica elástica, formando o que a gente conhece como as famosas estrias. E é diferente daquela estria do ganho de peso, que normalmente acontece na lateral do abdômen. A estria do crescimento, normalmente ela é aquela estria transversal, ela parece um zebradinho na região posterior das costas, em que, devido ao crescimento, parece que estira a nossa pele. Isso é um pouco mais difícil de tratar, mas a gente consegue com alguns procedimentos cosméticos, como hidratação, às vezes alguns ácidos ou alguns lasers, porque isso normalmente é motivo de desconforto cosmético. Uma outra característica muito referida pelos pacientes, principalmente do sexo masculino. As mulheres também se incomodam, mas na fase da adolescência os homens acabam se incomodando um pouco mais, que é o aumento das entradas. Isso é um clássico na dermatologia. Quando a gente está submetido aos hormônios sexuais, algumas características do folículo, da raiz do pelo, mudam e a gente acaba sendo submetido a esse estímulo hormonal no couro cabeludo, e principalmente nos homens, nas regiões frontais, nos recessos temporais, aqui nas entradas, é onde esse hormônio mais atua, conhecido como alopecia androgenética, que é a queda de cabelo masculina, que muitas vezes nem é uma doença propriamente dita, é uma característica da ação dos hormônios. E se vocês repararem, normalmente as crianças ou aquele adolescente bem precoce, ele tem aquela linha de implantação bem retinha, fica parecendo um rosto emoldurado. Já no adulto, não. No adulto ele já tem um pouco mais de entradas. Isso também acontece com as mulheres. As mulheres também têm uma leve diminuição do volume dos cabelos. Isso é normal, isso é natural, fisiológico. Por isso é importante que a gente não encare toda a queda de cabelo como uma alteração patológica, como uma doença. É muito comum as mulheres, no período da adolescência, nossa, meu cabelo está caindo demais, eu vou ficar careca. Não, calma.
Obviamente, é importante passar pelo médico dermatologista para a gente definir algumas outras características. Uma coisa muito importante, durante a puberdade é essencial que não se automedique. Se você tem acne, se você tem aumento de pelos, se você tem estrias, acha que está perdendo cabelo, entre outras alterações como aumento da oleosidade ou ressecamento da pele, enfim, procure um médico dermatologista, não se automedique. Muitas vezes o adolescente tem aquela vergonha de procurar o médico ou de falar para o pai e para a mãe. Não se acanhe, todo mundo passa por isso. Não se automedique, principalmente, e precisando de ajuda, procure um médico dermatologista. Eu fico à disposição e até a próxima.